Galera do canal, eu sempre disse que aqui o Multiplay não é só de esportes, que a gente vai variar os assuntos. E esse é um assunto que eu gostaria muito de ter trazido aqui, pedir espaço para toda a nossa equipe do Multiplay para falarmos sobre comunicação, televisão, rádio, mídias, audiência, o futuro da comunicação. E para a gente bater um papo aqui sobre esse assunto, eu tenho um cara que é daqui de Recife, é de Pernambuco, é um especialista em televisão. Eu acho que ele assiste mais televisão do que eu, certamente. Ele que é o Fábio Nóbrega. Trabalha na Folha de Pernambuco, formado pela Universidade Federal de Pernambuco, 9 anos de atuação já no mercado, já trabalhou também com assessorias e é um cara altamente influente sobre assuntos televisivos na rede X. Fábio, prazer em recebê-lo aqui. A gente bate um papo diariamente, a gente troca ideias sobre televisão fora do ar e a gente está tendo a oportunidade aqui, estou tendo a honra de bater esse papo com você para absorver os seus conhecimentos. Obrigado, amigo, por ter aceito o convite desse bate-papo. Oi, Miguel, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui participando do canal. E vamos lá, né? Vamos conversar um pouquinho então sobre televisão nacional e pernambucana, né, principalmente, que é o que a gente mais gosta aqui. Com certeza. Eu só vou pedir para que quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ative aqui os sininhos para as notificações. Afinal de contas, estamos no ambiente de internet, né? Nosso canal no YouTube e nas redes sociais, estamos lá o tempo todo. Tem notícias de futebol, tem notícias gerais, enfim. O que é destaque em Pernambuco cai aqui nas nossas plataformas do Multiplay. Fábio, como é que começou essa tua paixão por televisão? Então, estava até pensando nisso, né? Eu acho que a minha primeira memória com televisão é de quando eu tinha, acredito que 5 anos de idade, pelo que eu me lembro. E eu estava aqui em casa, eu estava assistindo o programa Domingo Legal, de Gugu. E acho que é o programa que talvez eu tenha mais lembrança assim de ter assistido nessa primeira memória, né, que eu tenho. E eu sempre, na minha infância, eu cresci assistindo televisão, assistia TV Globinho, TV Cultura, Canal Futura, os jornais, né, também, não somente desenhos animados, por exemplo, jornal, novela. E à medida que eu fui crescendo, foi se tornando a paixão ainda maior. E quando eu fui decidir que área eu deveria seguir, né, acho que eu enveredei pelo jornalismo justamente por causa disso, né, por ter crescido assistindo televisão, né, muito jornal local também, na nossa televisão, jornal de rede, desenho animado, futebol também, assistia bastante, sempre estava ali acompanhando, não só TV, inclusive, tá? Rádio também eu escutava bastante, principalmente jogo de futebol, do esporte, e foi isso, eu acho que desde pequeno que veio essa paixão e me levou a escolher essa profissão que eu tenho muito orgulho de fazer parte hoje. E aí você entrou para a comunicação, formou-se em jornalismo e Isso. hoje você trabalha com jornalismo de forma geral. A gente chama de geral, né? Não é uma coisa segmentada, né? Não é economia, só política, só esporte. Você trabalha com geral e nas suas redes sociais você está lá ativamente falando sobre televisão. É verdade. Eu, quando entrei no Twitter, Miguel, acho que foi mais ou menos 2010 por aí. O Twitter acho que começou a circular mais aqui no Brasil em 2009, se eu não me engano. Em 2010 no Twitter e era basicamente só como uma segunda tela mesmo. Acho que como ainda usamos hoje em dia, né? Assistindo um programa de televisão, assistindo a partida de futebol e tava lá comentando e botando hashtag e participando dessa comunidade, né? Que é um grande sofá, na verdade, o Twitter. E é muito legal, por exemplo, quando tem uma transmissão de algum evento nacional ou global que a gente tá lá comentando todo mundo junto. E eu cresci praticamente no Twitter, né? Comentando esse mercado, né, de televisão. E em determinado momento, o pessoal que gosta dessa televisão local, né, gosta da televisão pernambucana, começou a seguir mais quando eu comecei a investir mais nisso, né? De número de audiência, de notícias. Né, o pessoal gosta bastante de acompanhar. Tem um nicho muito específico no Twitter, inclusive, né? A gente chama de ex-Twitter ainda, que é o pessoal que gosta de televisão local, sabe? Tipo, sabe toda a programação de televisão local, pegar uma afiliada da Record no Amazonas, vai saber como é que é a programação da Record, lá os apresentadores, os telejornais, todo mundo acompanha, aqueles videozinhos, né, que a gente circula também, rendem bastante também de engajamento, de conteúdo,
E é uma comunidade mesmo, sabe, do pessoal que compartilha. Acho que eu conheço gente de praticamente todos os estados do Brasil só por acompanhar esse mercado de televisões locais. As notícias e números também, tudo mais. Ô, Fábio, vamos para o que interessa, né? Sim. Veja, a televisão brasileira, de uma forma geral, ela vem se modificando. Sim. E vou fazer só um breve histórico aqui para a gente entrar nesse assunto. Quando só existia o rádio, veio a televisão, diziam que o rádio ia acabar, o rádio se adaptou. Sim. E aí veio a internet, diziam que o rádio ia acabar por conta da internet, por conta da velocidade. O Isso. rádio se adaptou e está inserido na internet. E aí a televisão também passou por algumas modificações devido à internet. A questão da velocidade, a questão do conteúdo on demand, a questão também dos streamings. E aí a televisão vem passando por esse processo de adaptação, renovação, vamos dizer assim, e uma busca pela sustentabilidade. Vamos começar pelo local, para depois a gente chegar no âmbito nacional. Isso afetou muito, essa questão do streaming, essa questão da internet, afetou muito as programações das TVs locais? Então, Miguel, eu acho que uma dificuldade que a gente tinha antigamente era de encontrar a programação local das emissoras locais em YouTube, em plataformas de streaming, por exemplo. Isso hoje já não é uma realidade tão como era antes, né? A gente consegue acompanhar a programação local das emissoras daqui, justamente tanto no YouTube quanto em plataforma, né? Globoplay, a TV Guararapes, por exemplo, está no Play Plus agora também, não é? A TV Jornal está no YouTube, a TV Tribuna está no YouTube, e acho que algumas entraram um pouquinho depois, outras entraram antes, mas todo mundo acho que conseguiu se adaptar, mas claro, né? É um mercado restrito, é um mercado que, por exemplo, é muito baseado em telejornal, não é? A gente tem poucas opções de entretenimento, por exemplo, e acho que no local ainda é um processo que está encaminhando. Eu acho que vai ser um pouco mais complicado para o mercado local quando a gente começar a ter a DTV+, né? Que vai lançar, acredito que no ano que vem, né? A expectativa do governo federal é que chegue no ano que vem, talvez aí as TVs locais tenham que pensar um pouco mais fora da caixinha, porque uma coisa é a gente botar a programação para o pessoal acompanhar, né? Tipo, tá lá no ônibus, quantas vezes a gente vê, por exemplo, no ônibus, na rua, num bar, alguma coisa assim, o pessoal tá lá assistindo o YouTube, né? Assistindo os programas locais, mas quando chegar a DTV+, como é que vai ser esse processo, sabe? A DTV+, vai ter muitos recursos de interatividade, por exemplo, que como é que a gente vai explorar? A gente vai explorar somente em colocar a previsão do tempo ali na tela, a gente vai pensar um pouco mais, né? Pensar um pouco além, de trazer um pouco mais de interatividade. São muitos recursos que a TV 3.0, né, como também é chamada, vão trazer, e acredito que vai ser um novo desafio, talvez maior do que esse desafio de passar para o streaming. E acredito que especificamente também no streaming, acho que essa questão da concorrência, não é? De o que é que vai atrair na TV local para o público assistir que não vai ter no streaming, por exemplo. E aí parte o ao vivo, né, que é a televisão do futuro, sem ser ao vivo, ela muito dificilmente vai sustentar. É um movimento que algumas emissoras já passaram, né, até em rede nacional mesmo, de fazer esse movimento para trazer mais programação, do que é o diferencial. A gente não encontra o ao vivo praticamente no stream, até encontra, né? Com transmissões de futebol, por exemplo, de lutas, né? Que a Netflix, por exemplo, está investindo bastante. Mas é pensar fora da caixinha mesmo, sabe? Identificar o que é que o público quer ver, né? O que é que a gente pode oferecer de diferente do streaming. E tem que aliar isso tudo à sustentabilidade do negócio, né? É a questão Sim, também. comercial, né? Isso. Essa questão da TV 3.0, né, que facilitaria, pelo menos na teoria, os estudos já vêm comprovando isso, de mostrar o produto para o cliente e ele pode Isso. comprar ali com o controle remoto da televisão. Hoje já é possível fazer, a própria TV Globo já vem trabalhando isso nas Smart TVs, ou seja, você está assistindo uma cena de novela, viu a geladeira ali e aparece uma tela ali, uma segunda tela para você clicar e comprar a geladeira, né? Inclusive, vou falar aqui, mas não tem problema. A empresa Casas Bahia fez uma parceria com a própria TV Globo e aí alguns objetos de cena de novela compre aqui na Casas Bahia, né? Então, isso para as redes do Sul-Sudeste, ou as cabeças de rede, como a gente costuma chamar em televisão, acho que é uma realidade mais próxima.
Agora, eu vejo ainda uma certa distância das TVs locais, principalmente das afiliadas, para a emissora que não é do grupo, daquela cabeça de rede, Globo, SBT, Record, RTV, enfim, Band. E aí, você tocou num ponto interessante, a questão do ao vivo. Acho que a programação ao vivo das TVs locais, principalmente na hora do almoço, né, que é o horário nobre das TVs locais, da programação local, eu acho que o ao vivo tem feito diferencial, né? Bastante, Miguel. Eu acho que, por exemplo, só se informar de um protesto que está acontecendo na cidade, meio-dia e meia por aí. Vai ligar na televisão para assistir. Vê ali na rede social, né, quando os vídeos começam a circular, por exemplo. Mas vai ligar na televisão, vai estar assistindo lá o jornal na hora do almoço e vai saber que vai estar acontecendo e vai estar com transmissão também. Acho que até os protestos, eles meio que são marcados nesses horários para alcançar um pouco mais de visibilidade, né? Tipo, começo da manhã, no horário nobre, né, que é a faixa do almoço, com final de tarde também, né, que está uma faixa bem disputada também, com audiência em alta aí no final da tarde, começo da noite, da programação local, e vem muito a calhar isso também, né? Tipo, a gente vê o vídeo lá na rede social, mas vai confirmar na televisão, né? Que é um veículo que tem credibilidade. A gente às vezes não sabe, por exemplo, de quando é aquele vídeo de fato, mas está na TV, está ao vivo lá, está o repórter da emissora lá trazendo fato, é porque a gente pode confiar de verdade. E até puxando por essa questão da sustentabilidade, eu acho que o difícil é isso, é trazer o que vai ser de interessante nesse novo mercado, nessa nova transformação da televisão, né? Por isso que ela é a 3.0. O que vai ser interessante, além, como eu disse, né? De uma previsão do tempo, de uma questão de interatividade, de enviar uma mensagem que o apresentador vai ler ali na tela. O que vai ser de legal, né? Para o telespectador nessa mudança. Por exemplo, no YouTube, né, Miguel? O pessoal comenta bastante nas lives, só tá ali, tem apresentador que lê, né, os comentários da galera do YouTube, e é um novo passo que vai precisar ser dado aí a partir do ano que vem e quando chegar aqui também em Pernambuco. Eu tenho dito, ainda sobre programação local, que hoje o que as TVs fazem no horário da manhã, no horário do meio-dia, eu acho que é o que o rádio faz, né? Lógico que o rádio, e é até uma crítica, que eu sou produto do rádio, eu sou cria do rádio, o rádio hoje não investe tanto nessa questão da agilidade do jornalismo, logicamente que as empresas acabam tendo que diminuir os custos, né, por conta da grandiosidade que é o jornalismo, bancar uma equipe de jornalismo na rua o tempo todo, a gente entende por esse lado, mas hoje eu vejo que a televisão, principalmente as programações matinais, fazem o papel do rádio, né? Até pegando esse gancho que você trouxe, do YouTube, do streaming, a pessoa está no carro, está conseguindo ver televisão, está no metrô, está no ônibus, está ali assistindo pelo YouTube a mesma programação que estava assistindo no ar. Então, é mais ou menos por aí, você vê assim também? Eu acredito que sim. Inclusive, estava até pensando, né? Os jornais da manhã são muito extensos, né? O Balanço Geral tem 2 horas e 40, o Bom Dia Pernambuco 2 horas e meia também. E é muito disso, sabe? Você começa, por exemplo, você sai de casa de 6 horas da manhã, tá lá começando a programação, vai se deslocar, vai chegar e ainda vai estar passando o telejornal, né? E vai acompanhando justamente esse movimento da cidade. E o diferente de estar ali na programação da manhã é exatamente isso, né? Por exemplo, tem muitas vezes que tem aqueles links que os repórteres fazem dentro do carro, né? Que já é uma forma de não parar a notícia, né? Não, está se encaminhando para um protesto, para um ponto de alagamento durante as chuvas, né? A audiência cresce bastante, né, Miguel? Durante dia de chuva, por exemplo, o pessoal quer se informar, quer saber, não, onde é que está alagado, onde é que está difícil se locomover, como é que está o terminal de ônibus na greve. E a televisão faz muito isso, né? Esse recurso, inclusive, do pessoal fazer dentro do carro é bem legal, né? Que já mostra ali como é que está o caminho também. E uma boa, acredito que um ponto muito positivo, sabe, da televisão local é investir nesse ao vivo, ao diferencial, né? E um ponto que talvez eu acho como negativo nisso eu acho que muitas vezes algumas entradas são, por exemplo, com celular, né? Não no sentido de ser o celular coisa ruim, mas de ter somente o repórter, né, aparecendo. Não é mais a questão do repórter, do cinegrafista. É um ponto positivo para a agilidade também, mas não é como era antes, né? Que tinha o cinegrafista, o repórter. Tem até caso, né, que esses vídeo repórteres, né, como a gente chama,
acabam sendo até alvo de furto, de roubo e tudo mais, mas infelizmente é questão até de sustentabilidade, como você falou, né? Muitas vezes é muito mais barato até mandar um repórter assim do que mandar uma equipe completa, enfim, se adaptando à realidade do mercado, né? De forma É, sustentável. é verdade. E a audiência? Como é que você avalia a audiência das TVs aqui em Pernambuco? Há uma hegemonia, a gente sabe, da TV Globo, é uma coisa que é construída de anos, né? Não à toa a TV fez 60 anos agora há pouco, né? Mas é, a TV Guararapes, com a programação da Record, vem ali brigando por essa vice-liderança já consolidada há um bom tempo. A TV Jornal, que por muito tempo tinha essa vice-liderança, acabou perdendo a vice-liderança, mas a briga nos domingos ainda é muito boa, apesar da ausência do nosso mestre. Tal. Eu estou dizendo nosso mestre, estou até tomando a liberdade de dizer que é o Silvio Santos. Né? Acho que também é um ídolo seu também. Como é que você avalia essa mudança nas programações locais aqui das TVs? Sou entusiasta da TV local, né? Acredito que quanto mais espaço para a TV local, melhor. É sempre bom ter esse espaço e conversar com a linguagem do telespectador daquela região. E a Globo, como você disse, né, é hegemônica, são 6 décadas aí fazendo o trabalho que a gente conhece. A segunda maior emissora de televisão do mundo não é à toa, não é? E além de ser entusiasta de acompanhar a TV local, nessa questão específica dos números, eu sempre gosto de ver a briga, né? A briga pelo ponto a ponto ali, pela audiência, de pegar o primeiro lugar, do terceiro com o quarto lugar, né? Tem uma briga recente agora da TV Jornal com a TV Tribuna, por exemplo, em alguns horários, em alguns dias. A TV Guararapes está sempre também beliscando ali a liderança, né? Tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde. A audiência é muito boa à noite também. E eu avalio, Miguel, que é saudável, sabe? É saudável a gente ter essa briga, essa disputa, porque assim, imagina, se só a Globo ali estivesse liderando, como é que ia ser, né? O pessoal ia ficar, talvez, trabalhando até, vamos supor, assim, no piloto automático, não queria investir tanto. E, por exemplo, o que a TV Guararapes está colhendo hoje é fruto desse investimento que foi sendo feito ao longo dos anos, né? Com a melhora na estrutura, melhora também na programação, ampliação da programação local também. E é sempre bom, sabe, ver ali aquele ponto a ponto, aquela disputa do primeiro com o segundo, terceiro com o quarto, segundo com o terceiro. Nos domingos, como você disse, né, a briga é um pouco mais diferente, porque não tem programação local tanto no domingo, né, principalmente à tarde e à noite. E é um dia que, por exemplo, a TV Jornal vem costumando ficar na vice-liderança com mais frequência. Teve até aquele domingo que passou o Sport Palmeiras, né, na TV Guararapes também, que foi uma audiência assim histórica, né? Pipocou, maior audiência do Brasil, e foi uma briga muito boa também no domingo. E algumas situações pontuais, né? Como, por exemplo, a própria Copa do Nordeste, na TV Jornal, que vem sempre conquistando números bons, né? Principalmente na reta final, quando tem os clubes pernambucanos envolvidos. Na final, acho que foi do ano retrasado, não foi Sport Fortaleza, chegou a 39 pontos de audiência para uma afiliada do SBT, isso é um número sensacional, né? Na Globo é muito fácil conseguir 39 pontos. Mas para a TV Jornal conseguir 39, né, com a final da Copa do Nordeste, TV Guararapes agora conseguiu, se não me engano, 29 pontos também, né, com o Sport Palmeiras. Então é uma briga muito boa. É saudável, o pessoal gosta, viu? O pessoal gosta bastante de acompanhar no Twitter esses números, estão sempre empolgados lá, comentando. É uma comunidade bem legal. Fábio, isso acabou também, essa briga acirrada, principalmente essa proximidade da Record em algumas praças, Recife não é diferente E, da própria pontuação ali da TV Globo, acabou mexendo um pouquinho com a programação, o conceito e a linha editorial da Globo. Né? Hoje eu vejo que, por exemplo, o Bom Dia Pernambuco tem um noticiário policial que não tinha antes. O NE2 tem um noticiário policial que não tinha antes, que já era de costume se assistir em outras emissoras, como a própria TV Jornal, a Tribuna, que você citou agora há pouco, a TV Guararapes. É verdade. Eu acho que eu sou muito crítico de quem fala que isso é sensacionalismo. Para mim, isso é mostrar a realidade da cidade. E a gente está falando do ao vivo. O ao vivo é necessário porque a gente está mostrando ali a rotina da cidade. E se a gente está mostrando o que está acontecendo de fato, né, seja caso de violência, é importante. Agora, claro, né, não como era antigamente, né, não como era questão de expor o corpo. Algumas emissoras de outras regiões do Brasil, às vezes, acabam apelando muito para isso, né, de mostrar o corpo ali sem borrar a imagem, né, mostrar mancha de sangue.
Isso eu não vejo acontecendo aqui mais, né? Se houve um dia no passado, hoje, felizmente, não acontece mais. E esse movimento, justamente da primeira colocada de ir atrás, é porque viu, né? Os números, quando aborda assuntos muito frios, a gente fala muito, né? Daqueles assuntos que são muito frios, né? Falar sobre o preço do tomate na feira, como pintar a unha para tal data comemorativa. Não que isso não sejam matérias importantes, mas a gente está podendo falar ali de um caso de repercussão, de um caso que vem chamando a atenção, por exemplo, nas redes sociais, que é um termômetro muito bom, né, para acompanhar também, né? A gente sempre tem aquelas páginas lá compartilhando as notícias, que inclusive a televisão já não faz da mesma forma, né? Não faz mostrando aquela questão de sangue e tudo mais, imagens muito explícitas. E, claro, né, aí meio que a gente até brinca, né, que a Globo precisou descer um pouco do salto, né? Descer um pouco do salto, porque assim, se tá dando certo no outro canal, por que que aqui também não vai dar certo? E aí até tem aquele giro, né, que faz com as notícias policiais, até práticas, por exemplo, que eram comuns da TV Guararapes, da TV Jornal, que é estar lá na série do DHPP, no começo da manhã, né, trazendo os destaques da madrugada, mostrando ali as ocorrências policiais, acabou sendo também um pouco usado pela TV Globo, né? Até, por exemplo, em casos de grande repercussão, né, casos policiais. E aí precisou, né? Se precisou e acabou que os números até corresponderam um pouco, né, naquela questão daquela briga e tudo mais, mas precisou mudar a editorial, né? Não foi somente aqui em Pernambuco também, acompanhou relatos, por exemplo, na Paraíba, né? O pessoal precisou também fazer essa polícia um pouco mais light, né? Como é chamado às vezes. Na Bahia já aconteceu isso também, né? O pessoal precisou investir um pouco mais nesse tipo de noticiário. E, como eu disse, né? Não acredito que seja sensacionalismo, é o que o povo quer ver. Se o povo quer ver, a gente precisa mostrar. Agora, claro, né? Dentro dos limites da ética, limite de não chocar o telespectador, e é importante também fazer esse movimento, né? Usar bem, né? Não adianta ter 2 horas e meia de um jornal para colocar no ar se a gente não usa bem com notícias que vão interessar mais ao telespectador. Veja como eu sempre costumo atrelar essas coisas ao próprio rádio, né? Quando eu vejo as emissoras de TV no DHPP, apenas como repórter lá, e às vezes não tem imagem, né? Não tem porque estão ali lendo as últimas informações das últimas horas, né? Do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, que é o DHPP, para quem não acompanha muito o noticiário policial. Eu me lembro muito do Bandeira 2, ou É seja, verdade. é a lembrança do rádio, né, do Bandeira 2, do Gino César, depois do Eliel Alves, hoje com a Dulce Lucena, e tantos outros que já passaram pelo Bandeira 2, Severino Júnior, enfim, de estar ali lendo os relatos, a resenha policial da madrugada, né? É verdade, né? E dá certo, né? Tem até aquele tom de voz específico, né, do Bandeira 2, que é um patrimônio. E o pessoal, como eu disse, né? O que o pessoal quer ver é importante a gente mostrar, né? Se é o ao vivo, que seja o ao vivo que interessa. Ô Fábio, vamos passar para um cenário nacional, porque quando a gente fala do cenário das grandes redes, a gente lembra muito das novelas, né? E as É, novelas vêm sendo um calo de todas as emissoras, né? Não é só da TV Globo. A TV Globo tem uma produção de novela maior, né? Mas a Record tem uma novela também, tem as suas produções de novela. A Band acabou fechando aquela parceria com a HBO e trouxe Beleza Fatal, que era uma novela para o streaming, teve que modificar bastante, né? Porque a novela era um tanto quanto inadequada para aquela faixa horária. Novela e jornalismo ainda vão ser as bases ali, os pilares das televisões das redes. com certeza. Jornalismo, porque é ao vivo, né? Como a gente fez discutindo. Novela, porque é um patrimônio nacional. E aí eu acrescento também a transmissão esportiva. Né? A gente está no momento, por exemplo, de direito de futebol, direito de transmissão de futebol, está sendo cada vez mais pulverizado, né? Por diferentes players. E novela, Miguel, eu acho que a gente está num momento um pouco, que eu diria, complicado, né? No cenário nacional. Né? A gente tem o SBT, por exemplo, aí investindo há mais de uma década em novelas infantis, né, que hoje não tem mais os mesmos resultados que antigamente, né, a novela que está no ar agora, que é a Caverna Encantada, para dar 3 pontos de audiência, 4 pontos em São Paulo, que é o principal mercado, é raríssimo. Né? Não é como o Carrossel, né, como as Aventuras de Poliana, por exemplo, no passado, que dava 19 pontos de audiência, né, incomodava as novelas da Globo. A Record também se nichou muito, né, na questão
das produções bíblicas, principalmente desde que os Dez Mandamentos foi aquele estouro de audiência também, né, há 10 anos, em 2015, mas também foi desgastando a fórmula, né, aquelas histórias que vão sempre praticamente mudando somente os personagens, né, alguns casos da Record até, por exemplo, fazendo remake de história que ela já fez há menos de 10 anos atrás, por exemplo. Né? E tem até para estrear agora mais uma produção, né, que é Paulo Apóstolo, por exemplo, que lembra muito Reis, né, que passou aí mais de 2 anos no ar e está parecendo muito, praticamente, mais uma temporada de Reis. Será que vai dar certo? Tanto que a Record começou a passar Força de Mulher, né, que é a novela turca, e vem com resultados muito bons, né? Vai até continuar investindo. Vai ter mais 2 produções turcas aí para estrear nos próximos meses na TV Record. E a Globo é um caso à parte, né? A Globo aí investiu muito em Vale Tudo nesses 60 anos de TV. E a novela a audiência está caindo a cada dia. Em vez de aumentar, né, por exemplo, está caindo, né? A Globo fez aquele estardalhaço, né, para a chegada do Odete Roitman, né, que é a vilã das vilãs, e a audiência parece que, pelo contrário, né, não subiu quando o Odete Roitman chegou. Caiu. Ontem, por exemplo, né, estava até vendo os números aqui antes, deu menos audiência que a novela das 7, que a novela das 6, que Tieta, que é a do Vale a Pena Ver de Novo, que o Jornal Nacional e que o SP2, né, lá em São Paulo. Ou seja, não é nem tá nem praticamente mais no top 5 de audiência, né? E eu vejo muito isso pela falta de ver novela feita por quem gosta de novela. Beleza Fatal deu certo porque o autor de Beleza Fatal, por exemplo, ele é um autor muito engajado nas redes sociais e ele se declarava abertamente apaixonado por novela, sabe? Mas será que quem está hoje produzindo novela nos principais horários, horário das 9, por exemplo, está realmente gostando de novela? Porque a novela brasileira hoje está querendo muito enveredar para o caminho da série, né? Querer aquilo de fazer, por exemplo, cenas curtas para viralizar em rede social, mas e o resto, né? O conjunto da obra. Né? Vale Tudo não é conhecido como uma novela das novelas à toa. Né? Fez o sucesso que foi no final dos anos 80, porque o país já atravessava, né, aquele momento ali pós-ditadura, né? A novela tinha um texto político muito bom, né? Todo mundo que assiste Vale Tudo realmente classifica como um novelão, né? Um novelão com N maiúsculo. E a gente não vê hoje, a gente vê uma direção do Vale Tudo, por exemplo, que é um ponto muito criticado de Vale Tudo, não parece uma novela das 9. Muitas vezes parece uma novela das 7, que caminha muito para o lado uma coisa mais pastelão, uma coisa mais humor. Não tem aquela crítica política como tinha, por exemplo, também na versão original. E vem sendo vários erros, né? Mania de Você, por exemplo, que fãs de Vale Tudo também, né? Não foi. Prometia muito, né? O mesmo ator da Avenida Brasil, que foi uma Arrasa Quarteirão, mas no final das contas não entregou nada, né? E vem, né, nesse processo. Eu vi até que a Globo está com um grupo de trabalho, né, de discussão de Vale Tudo, esperando os resultados agora para o final de maio. Mas, né, os problemas são muitos. Né, investiram muito em Vale Tudo, mas infelizmente, né, acabou dando errado, pelo menos até agora. Né, tá dando 19 pontos, por exemplo. Semana passada, quando enfrentou o jogo do Corinthians, por exemplo, né, bateu também menos de 20 pontos. Você imagina, né, uma novela das 9 dá menos de 20 pontos, né? 10 anos atrás, 5 anos atrás, na época da pandemia, a gente tinha novela aí perto dos 40 pontos. E nem todo mundo migrou, né, para o stream, nem todo mundo migrou para os outros canais, né? Talvez o pessoal tenha desligado só a TV. Naqueles 20 pontos não estão mais disponíveis para os outros canais, por exemplo. E é uma pena, viu, Miguel? Novela é patrimônio, né? Mas não está no momento muito bom, não, realmente. Mas veja, a gente pode atribuir essa queda de audiência das novelas à questão da opção que hoje o telespectador tem do streaming, do YouTube, dos canais de TV a cabo ainda, que apesar de ser um percentual bem menor no Brasil, né, mas hoje está pulverizado até pela TV que é pirateada, né, o IPTV, como a gente costuma chamar. É a questão realmente do enredo da novela, como você disse, que quer puxar para a série, às vezes o autor tem aquele texto, mas aí o diretor de fotografia puxa muito para o cinema, ou o diretor puxa muito para a questão da série, para dar ritmo, né, de maratonar. Por que as novelas caíram tanto? Opção demais, variedade demais de programação, ou realmente o conteúdo da novela, ou o ritmo da novela, a forma que edita, essa questão que você tocou, que eu falei agora há pouco, do enredo de série, né, para maratonar,
isso tem tirado um pouco a graça do telespectador de sentar na frente do sofá, na frente da televisão e assistir aquele novelão que assistia na década de 80, 90. Acredito que as duas coisas, sabe? Eu acho que o streaming também tirou muito. E até, por um lado, me facilitou, né? Por exemplo, se eu perder um capítulo de Vale Tudo hoje, eu posso pegar no Globoplay e assistir no momento que eu quiser, né? Maratonar as novelas antigas e tudo mais. E eu acredito que esses dois fatores também, sabe, Miguel? Porque hoje, como eu disse, é muito fácil assistir a novela, né? Só assinar lá o plano do Globoplay, por exemplo. Mas eu falo muito do enredo também, que, por exemplo, quando a Record estava com as novelas bíblicas, né, as 25 temporadas de Reis, por exemplo, a audiência não vinha correspondendo. E aí veio Força de Mulher, que é uma novela da Turquia, que lembra muito as novelas brasileiras de antigamente, né, a questão do enredo, a questão de ser uma novela com máscara de novela, claro, né, tem aquela questão, por exemplo, da mocinha, né, do mocinho, tá, aquele relacionamento impossível, por exemplo, e Força de Um Mulher novelão, recuperou um né? pouquinho daquela audiência, um novelão, né, como é clássico, né? E por isso que as novelas da Turquia estão fazendo muito sucesso, até tirando o mercado da Globo, né? As novelas da Turquia estão aí espalhando. Aqui na América Latina, por exemplo, começou no Chile, né, com Mil e Uma Noite, foi aquela novela que a Band exibiu também em 2015, fez sucesso, passou pela Argentina, passou pelos outros canais. Né? Quando vem da Turquia, ela é dublada primeiro em espanhol e a dublagem em português é em cima da dublagem em espanhol também. E faz sucesso por causa disso. Assim como, por exemplo, os K-dramas, né, da Coreia do Sul vem fazendo sucesso, porque tem esse enredo, né, que é muito específico, por exemplo, né, tanto da Turquia como da Coreia do Sul vem fazendo sucesso. E a TV brasileira eu acho que não conseguiu muito, sabe? Se aliar a isso, pensar em como passar por esse momento assim do avanço do streaming, claro, né? O streaming acaba sendo um aliado, né? A própria Globo, eu acredito que não considera apenas os números de audiência do Ibope, né? Do Cantar, porque acredito que no Globoplay também tem muitas visualizações, né? Tanto Vale Tudo, né? Vale Tudo de 88, por exemplo, estava no top 10 do Globoplay, né? O pessoal foi acompanhar Vale Tudo, a primeira versão, justamente para até comparar, né? Tem muita gente que circula, mas eu acho que nesse aspecto é muito disso, viu, Miguel? Acho que é as duas coisas. Tanto o streaming, com maior variedade de opções, que, por exemplo, sei lá, a pessoa que chega em casa, não quero acompanhar a novela das 7, a novela das 9, a novela turca da Record, vou procurar uma coisa para assistir no streaming, né? Mas por quê? A audiência está lá, a pessoa vai ligar a televisão para ver o streaming, por exemplo. Acho que ela não vai ligar para ver em Vale Tudo, para ver Dona de Mim, né? Que é a novela das 7. Acho que parte muito dos dois pontos. Eu converso muito com as pessoas que lidam com programação de televisão, essa questão de estratégia de audiência, e eu sempre questiono, e o futuro da televisão? A televisão vai acabar por conta da internet, que foi até o assunto inicial da nossa conversa aqui. E eu fiz analogia ao rádio, o rádio não acabou, o rádio está aí adaptado. Acredito que a televisão está se adaptando ainda, né? Principalmente nessa questão de audiência. Para você, como é que vai ser o futuro da televisão, tanto de rede nacional quanto as TVs locais? Como eu disse no começo também, acho que não tem como não passar pelo ao vivo e focar também na TV regional. Sabe, é um modelo, por exemplo, que é muito parecido com a televisão dos Estados Unidos, né? Lá, a programação de rede é só no horário nobre, muitas vezes, muitos canais. E aqui na minha casa tem uma das televisões, tem até como se fosse o teste da TV 3.0, sabe? Eu estava até vendo na época do Big Brother, por exemplo, que eu consegui votar no Big Brother, né? Naquele voto único que tem, pela televisão. Sabe? Apareceu lá o sinalzinho da Globo, eu cliquei, fiz o login com minha conta e consegui votar no Big Brother com esse recurso. E a televisão do futuro passa por isso, sabe? Passa pela proximidade com o telespectador, né? De trazer o telespectador, convencer o telespectador a que a sua programação é uma programação de qualidade, uma programação que vale a pena diante de tantas opções, né? Antigamente, por exemplo, Tieta está acabando nessa semana, não vale a pena ver de novo. Quando Tieta passou, todo mundo parava em casa para assistir Tieta. Claro, né? Só tinha praticamente a televisão para assistir, mas dava 60, 70, 80 pontos de audiência, por quê? Porque era uma coisa que era centralizado, né? Só tinha a televisão para assistir. Mas hoje, se eu posso ligar, posso assistir Netflix, posso assistir Prime Video, HBO, né? Tantos outros streams que estão por aí. E a gente tem que convencer, né? Trazer essa qualidade maior. Por isso que eu digo que o enredo da novela está deixando a desejar, sabe? Teve até notícias que circularam recentemente que a Globo estava preparando
uma fórmula para escrever novela, como é que a novela ia dar certo. O pessoal brinca até que, por exemplo, essa novela das sete atual é muito parecida com a novela das sete de Rosana Schwartzman, né, que é a autora anterior, que é Vai na Fé, né, justamente um pouco por essa fórmula, né, a fórmula que deu certo em Vai na Fé, a gente vai reproduzir aqui em Dona Neném porque está dando certo. E eu acho que o futuro passa muito por isso, sabe? Passa pelo ao vivo, passa pelo regional e passa por melhorar, acho que não sei se melhorar a palavra certa, mas assim, entender que quem tem que fazer televisão é quem gosta de televisão, quem ama televisão. Né? Se olhar só os números ali por cima, se olhar só a produção por cima, vai acabar sendo muitas vezes o que a gente vê, né, em muitos canais, muitos horários também. A gente precisa muito, sabe, sabe, teve dos anos 90, o pessoal era aquela bagunça, aquela coisa muito, né, muito improvisada, né? E acho que a gente precisa reparar um pouco daquela essência, sabe? Aquela essência de gostar daquilo que está fazendo, né? De colocar no ar aquilo que o povo quer ver. Eu gosto de assistir muito documentários que remetem à história de televisão, do rádio, da comunicação, enfim, no Brasil. E você falou aí da fórmula de antigamente. Se a gente assistia Chacrinha naquela época e achava uma coisa grandiosa, quando a gente assiste hoje, a gente faz, meu Deus, era desse jeito, né? E aí tivemos aquelas brigas, Gugu e Faustão, de chegar a apelar realmente pela audiência, né? A Mulher Sushi, o Latininho, o Anãozinho, o Latininho, o ET e Rodolfo, casos clássicos, né? Cases clássicos que esses dois programas, essa briga proporcionou. E hoje eu não vejo mais isso. Mudaram os perfis dos apresentadores, mudaram os perfis dos programas de linhas de show, a gente continua tendo a briga dos domingos, mas Patrícia, por exemplo, a filha de Silvio Santos, a Patrícia Bravanel, optou por manter a fórmula do sucesso do pai, e está ali, está garantindo os seus pontos. Mas eu vejo que, por mais conservador que seja o SBT, por exemplo, com o Passo Repassa, que é um ótimo programa para Celso Portiolli, mas o Domingo Legal ele vem passando por algumas modificações. E antigamente tinha a briga com o Faro. O Faro está fora da parada. Hoje Tom Cavalcante corre por fora, pontua muito bem, inclusive. E tem o Luciano Huck, que é um programa, talvez um dos mais caros da televisão brasileira. A gente sabe que a entrega, por ser gravado, também facilita, né? A entrega no ar de produção, do zelo por cada detalhe ali dos quadros, Dança dos Famosos, Batalha Lip Sync, você vê que é uma produção grandiosa, uma produção hollywoodiana para aquele quadro ali. Mas mudou muito, eu não vejo muito essa briga que tínhamos antes, como Gugu e Faustão, ou Gugu e Silvio Santos. Mudou bastante. Eu lembro que tinha aquele desenho, né, que era Gugu e Faustão num ringue de boxe, de luva e lutando ali, e aparecia aqueles números na tela, né, SBT com tanto, Globo com tanto, mudou, e eu acho que até o próprio Luciano Huck, sabe, Miguel, ele é um exemplo bom, sabe, muito se falou na época daquela troca, né, quando o Huck foi para os domingos da Globo, que ele ia praticamente repetir o que ele fazia no Caldeirão, no Domingão, né, que é um dia muito mais competitivo, o domingo. E ele conseguiu realmente, acho que o Luciano Huck, o programa dele vem sendo um diferencial, sabe, claro, né, como você disse, né, uma produção muito boa, né, aqueles quadros são muito bem feitos, mas ele é apaixonado por TV, né, isso conta bastante também, e ele conseguiu se reinventar, né, não tem mais aquela briga, né, o próprio programa do Luciano Huck, a briga é maior quando tem transmissão de um jogo grande na Record, né, final do Campeonato Paulista, algum clássico, né, a briga é mais quando é isso também. Mas a gente também não tem mais aqueles comunicadores históricos, né? Faustão não estava no ar, Silvio Santos, infelizmente, partiu, Hebe também nos deixou, né? Os grandes comunicadores, e hoje acho que até essa questão da pulverização, né? De ser vários nichos diferentes, acaba não forjando, talvez, né? Novas figuras, mas a gente tem algumas, né? Tem o Hulk, tem a Patrícia também, que no começo também era muito criticada, mas está num momento muito bom, né? O Show do Milhão, né? Voltou esse final de semana, por exemplo. Ela conseguiu, né, continuar a essência do programa, nem o nome do programa, né, mudou. Ela está saindo muito bem. Era muito criticada, né, Patrícia, né? Na época do Máquina da Fama, quando estreou lá no SBT, o pessoal falava muito que só estava lá porque era filha de Silvio Santos. Mas ela realmente conseguiu superar.
está numa fase muito boa como apresentador. E a Eliana, infelizmente, está fora do ar no momento, está fazendo participações pontuais na Globo. A Eliana, ela merece muito mais do que isso, né? Ela merece realmente um programa só para ela, que ela já, né, ao longo dos anos mostrou que é super competente. E Faro, né, como você disse, está fora do ar também. E a fórmula foi se esgotando, né? Faro saiu do ar porque o pessoal não aguentava mais assistir todo domingo aquela mesma coisa, né? Aquela repetição de quadros, de assuntos, que é o que o Luciano Huck, por exemplo, não faz. Né? Ele está sempre ali inovando, né? Sempre com quadros novos, sempre com. Teve até aquela participação recente daquela moça aqui do Recife, né? Que surpreendeu pela voz, né? Cantou muito bem, repercutiu bastante. E o Huck está toda semana ali, né? Buscando, às vezes ao vivo também, né? O programa, quando é ao vivo, fica muito diferente também. Mas acho que o Hulk é um ponto fora da curva. Acho que o Hulk e a Patrícia Bravanel hoje são 2 pontos fora da curva. Então, no dia mais competitivo, né? Que é o domingo. Mas realmente, aquela garra que a gente tinha antigamente, talvez a gente não veja nem tão cedo mais. O SBT vem sempre com a expectativa, criando uma expectativa para o telespectador, para o mercado, para as afiliadas, principalmente, dessa questão de mudança de programação. E desde que Silvio ainda estava vivo, mas o processo da linha da grade de programação da SBT, ela sempre foi prejudicial para a emissora. Antigamente eram as mudanças constantes. Hoje não tem tanta mudança assim, entre aspas, né, vamos dizer assim, mas já vem uma nova grade de programação. Você acha que pode vingar? Tem até agora, certo, é o programa do Luiz Bate, né? Que vai apresentar na hora do almoço ali, o Aqui Agora, que é mais uma vez buscando aquele Aqui Agora, né? Dos anos 90, que fez muito sucesso também, que teve até uma segunda tentativa agora no começo dos anos 2000 também de voltar ao ar. Mas o SBT ele precisa se encontrar com a essência dele também, né? Tentar lidar ali com o ao vivo, com as novelas mexicanas, né? Que hoje estão muito maltratadas, né? Eu sei algumas pessoas que são da bolha noveleira mexicana, né? Como a gente chama. O pessoal reclama muito da forma como o SBT está tratando as novelas mexicanas hoje, né? Passava ali no final da tarde, começo da noite, quando viu tá na hora, jogou pro começo da tarde, pro meio da tarde, depois jogou pro começo da tarde e acabou, né? A novela mexicana que praticamente é sinônimo de SBT, né? Quem não achou a Usurpadora, Maria do Bairro, né? As novelas clássicas, a Usurpadora está até no ar indo muito bem, né? Tem muitos dias que a Usurpadora, por exemplo, é a maior audiência do SBT, Chaves da Noite também como um dos maiores audiências do SBT, mas eu acho que a briga vai ser complicada, viu? A briga vai ser complicada, eu acho que vai ser um caminho muito, muito sinuoso para o SBT. Eu acho que talvez a perspectiva seja um pouco maior do que a do ano passado. Né? Ano passado, a SBT colocou vários e vários programas no ar, né? Muitos deles muito diferentes do perfil do SBT. Né? O perfil do SBT é um perfil muito família, né? Um perfil de programa de auditório, perfil de desenho animado, né? Que infelizmente também está muito fora da televisão hoje em dia. A gente não tem mais TV aberta com desenho animado, por exemplo, programa infantil. Mas eu torço para que, pelo menos, né, o SBT consiga alguns pontinhos a mais de audiência aí, porque merece, né? O pessoal faz televisão muito bem lá no SBT também. Acaba sendo só no domingo, né? Que são audiências maiores. Mas vamos ver como é que vai ser, né? Esse desenho da grade do SBT, né? Estão falando aí, vai voltar o Caso de Família, que é um programa clássico também. Pode ser que tenha novela mexicana à noite, né? Ainda não se sabe, por exemplo, se às 9 ou no final da tarde, né? Se vai dar ali a faixa local. Mas até ano passado, né? Teve muito isso, a questão da troca de grade, como você falou, né? Eu lembro que a TV Jornal tinha anunciado uma mudança na programação, tinha trocado o horário de início da manhã, que era, acho que era 11h15. Aí na semana seguinte tinha a peça no Instagram ainda, por exemplo, peça circulando na TV, mas o programa já tinha mudado de horário, né? Porque a USBT já tinha alterado também. E eu torço para que dê certo. E vamos ver como é que vai ser, né? O que é que vai colocar. Estou falando até de Marcão da Chinelada, né? Não tá na hora também, que deve ficar local. E aí, vamos ver, né? Vamos ver se vai dar certo. Aguardar as próximas notícias do SBT com o que vão colocar no ar. Tu já sabes que eu vou te aperrear em breve, né? Porque o papo foi muito bom e enriquecedor. Acho que para quem gosta de comunicação, principalmente os alunos de jornalismo, devem aí se deliciar, compartilhar com esse nosso bate-papo. Quer dizer,
com o seu conhecimento, que eu estou aqui só para dar a hora certa e fazer pergunta. Fábio, quem quiser seguir você nas redes sociais, quem quiser acompanhar principalmente aquela briga ali pelo Ibope que você coloca diariamente, como é que faz? A gente está lá sempre compartilhando, né, os números de Ibope, as notícias também da televisão pernambucana, especialmente. É @Fábio Nóbrega lá no Twitter ou no X, né, como pode chamar também. E vamos lá seguir, compartilhar e cada vez mais notícias. Viu, Miguel, lá também. Valeu, Fábio. Muito obrigado, viu? E até a próxima. Já vou cobrar, porque vamos ter um outro encontro muito em breve, porque esse bate-papo foi muito bom, amigo. Um abraço, Miguel. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. E você, galera, se inscreve no canal, ativa aqui os sininhos para as notificações, fique ligado nas nossas redes sociais, que tem notícia o tempo todo. Multiplayer não é só futebol, não. Eu falei para vocês, tá certo? Até a próxima. Tchau, tchau.